Programa A Bíblia Viva, Armagedon, Tel Megiddo. Shalom! Hoje eu quero convidar a você para uma jornada pelas páginas da Bíblia, pelo hebraico bíblico, pelos indícios arqueológicos e pela história, a fim de compreender o verdadeiro significado do Armagedon. Siga-me nos passos do apóstolo João, no livro de Apocalipse e pelas páginas da Bíblia. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, conforme ele descreve no início do livro do Apocalipse. Ele tem uma visão espiritual do presente e do futuro, descrevendo de forma ilustrativa as coisas que estão por vir. Para entendermos o verdadeiro significado de Armagedon, precisamos também entender qual a mensagem que João estava passando aos fiéis de então. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra Armagedon vem de Har Megiddon, uma descrição de Tel Megiddo, as ruínas da antiga cidade bíblica de Megiddo. Megiddo aparece 12 vezes na Bíblia, e a sua raiz vem de Gadad, que quer dizer ferir, cortar. No Velho Testamento, como Megiddon aparece somente uma vez, e isso está relacionado à profecia dos últimos dias. Har Megiddon, ou Armagedon em português, aparece somente uma vez no livro de Apocalipse. Historicamente falando, Megiddo é um cruzamento de civilizações. Em 1479 a.C., ocorreu a primeira grande batalha que foi registrada na história de Megiddo. Os egípcios contra os cananeus. Em 609 a.C., a batalha foi entre os egípcios e o reino de Judá. Nesta batalha, o rei Josias morreu. Por aqui passaram os romanos, os persas, os mongóis e até mesmo o grande exército de Salah ad-Din. Em 1918 ocorreu aqui a grande batalha entre os britânicos e os otomanos, os britânicos comandados pelo general Allenby. Allenby disse que este foi o melhor campo de batalha que ele já esteve. E ele chamou esta batalha de Batalha do Armagedon. Mas foi aqui, durante o ministério do profeta Elias, que aconteceu uma das batalhas mais incríveis entre as forças do mal e as forças do bem. Poucos quilômetros a oeste aconteceu a batalha entre os profetas de Baal e o profeta Elias, descrito em 1 Reis, capítulo 18. Esta foi uma batalha entre os infiéis e os fiéis ao Deus de Israel. Mais do que tudo, a batalha do Armagedon, que ocorrerá em Megiddo, representa a luta entre as forças do bem e as hostes da iniquidade. Ela também representa que, apesar de terem tentado destruir o povo de Israel ao longo de 2000 anos de exílio, o povo de Israel prevaleceu e voltou à sua terra e está reconstruindo as suas cidades. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megidon. A palavra de Deus nos ensina aqui que justamente neste tempo, que será o final da grande tribulação, é que o povo de Israel será quebrantado e reconhecerá a Yeshua como Messias. Este povo clamará e suplicará ao seu Deus e ao seu Messias, e ele virá e vai intervir, e naquele dia todas as hostes da iniquidade serão abatidas e julgadas pelo Eterno. A história de Meguido é uma história sem par. 38 civilizações foram encontradas aqui. Desde o período calcolítico, na pré-história tardia, passando pelos cananeus, pelos hebreus, pelos babilônicos e pelos assírios, até os dias de hoje. Meguido é um cruzamento de civilizações. Ela simboliza a luta entre o bem e o mal. O rei Salomão a fortificou, construiu nela os seus estábulos e seus armazéns reais. O faraó Neco a cobiçou. Aqui podemos ver lá embaixo o portal dos cananeus, que estava em uso há mais de 3.000 anos atrás. Do lado direito, acima, coberto por esta lona preta, está o portal israelita, construído por Salomão há cerca de 3.000 anos atrás. Meguido é uma das localidades mais amplamente escavadas, e nela se pode encontrar muitas civilizações. Lá embaixo está o que restou da cidade dos cananeus. Aqui você pode ter uma visão do vale, e no meio o corte feito pelos arqueólogos. Mais embaixo está o templo dos cananeus. Abaixo do templo dos cananeus está o altar de sacrifício dos cananeus, que era utilizado por eles há mais de 3.000 anos atrás. Aqui podemos ver uma reprodução dos estábulos de Salomão. Em cada cocheira como essa, podiam ficar pelo menos 2 cavalos. Este estábulo é enorme, e aqui ainda podemos ver algumas peças originais. Mais que uma cidade real, Meguido também era um posto militar. Não há lugar mais interessante a ser visitado no norte de Israel do que Meguido. Aqui podemos ver que os arqueólogos descobriram este capitel, típico da era de Salomão. Este era o palácio do governador de Salomão, em Meguido. Se o livro de Zacarias e o livro de Apocalipse estão conectados, então quando ocorrerá aquela grande batalha do Apocalipse, a batalha do Armagedon? Em Mateus 24, de 21 a 30, podemos entender o que está para acontecer. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis,
porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois daquela tribulação, naqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virão vir o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. A Guerra do Armagedon determina o início da queda da Grande Babilônia, conforme podemos ler nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse. No final da queda da Babilônia está o capítulo 19, e ele inicia com uma mensagem animadora. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. No versículo 4 diz: Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e com a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemo-nos, e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. A mensagem maravilhosa do Armagedon é sim o julgamento para as nações ímpias, para todo aquele que pratica a maldade. Porém, para aqueles que creem no Deus Altíssimo e seguem os passos de Yeshua HaMashiach, é uma mensagem de esperança. O bem vencerá sobre as forças do mal, e o Cordeiro vencerá o dragão, e o reino do Eterno será estabelecido para sempre. A minha esperança é que esta jornada por Meguido, pelo Armagedon e pelo Apocalipse, tenha servido para nos revelar um pouco mais do fundo histórico, geográfico e arqueológico, mas acima de tudo, daquilo que está por vir. Eu quero convidar a você a seguir-me pelas páginas da Bíblia.